Fumo. É, que dia foi o jogo do Atlético Curitiba? Semana passada. Semana passada foi dia... Me diga, dia ali... 26. Bom, aí nós vamos... Peraí, primeiro a Ademir vai apresentar o produto. Diga lá. Senhoras e senhores, nós estamos presentes uma corja de amigos. E um homem sério como o senhor é? Olha, modéstia à parte, com toda a minha modéstia, eu vou mostrar o que aconteceu no dia 26 de outubro de 97, um jogo de Atlético e Curitiba. Foi mais ou menos assim. O senhor não torce para nenhum dos dois times? Não, ele vai, daqui a pouco ele vai chegar aqui. Tá eu torço pro Paraná. Escuta aqui. Não, peraí. Apague aqui. Marcos. Peraí. Passa mais perto. Ô, João. E aqui, olha. Grande. Tal de Mitonga. Só fera aqui, ó. Emerson. Se eu olhar aqui atrás, estou camisa 10. 10. O treinador fica louco. Quem é que ele vai escalar? Claudinha, não, fica aqui. Vou mandar a Claudinha aqui agora. Vem aqui, minha criança. Deixa eu filmar vocês agora. Vai lá. Só 10, cara. Tem 10 aqui, ó. Peraí, família. Só camisa 10. Só camisa 10 aqui, ó. Só fera, velho. Só camisa 10 aqui, ó. Peraí. O senhor, como é o seu nome? Gilmar Alves Peixoto. E o senhor? Emerson Fernando Alessandro. E o senhor? Red tem a tela. E o senhor? Não sei se ninguém viu. Acho que Claudinho já. Claudinho Moisés. O craque que pegou a coroa do Porvinho. Volta aqui então. Neto de Bíblia. Perdura, é herança, isso é herança. Só fera, hein? Isso é herança. Escuta, Mas será que eu consigo segurar essa herança aí? vocês quatro são tudo meus... Eu tenho moral para dizer. Eu não sou viado, não sou fumelo. Vocês são tudo minhas crianças, meus amores. Porque tem uma história para trás de vocês que a gente já amava antes. Como é o nome de mamãe? Dona Cleusa. Cleusa. Eu tô errado? Era um amor antigo, não meu. Eu digo assim, amor de amigo, de amizade. Então minha conversa do Hélio Tartela. Dona Cleusa, do seu Flávio, era uma história para trás linda. Ele conhece sabe por quê? Põe o que ele educa. Ele volta, ele vai ter. Só pra ter certeza, né? Mamãe, dá um sorriso aí, mamãe. Olha aqui, vem aqui. Você me... Escuta. Olha aqui, mamãe. Dá um sorriso aqui, velho. Cadê papai? Aquele barrigudo. Posso levar o moço ou você não... Será que eu não fiquei devendo nada pra ela? Então ela pode... Olha pra mim aqui, mamãe. Escuta, cadê aquela tua filha linda aqui? Tá dormindo? Filmando? Tá filmando. Agora põe a mão aqui. Aperta aqui pra você ver o zoom. Apertar qual? Aqui. Aqui? Veja, sem voz. Beleza. Acontece. Tá massa. Você só olha nela. Que massa, cara, que tesão. Vai dar um beijo também. Os inspiradores.
Tá filmando nada não, pai. Tá filmando? Tá. Filma lá dentro a Sandy, lá filma a Sandy transando. Dá pra ver o bagulho, dá pra sentir o bagulho rodando aqui dentro. Cadê a marca? Na Rede Globo. Deus. Dá um alô pra galera aí. Um gato de filme comigo, agora eu vou mostrar pra você filmar. Puxa a cadeira aqui, senta aqui. Ela aprendeu mesmo. Quem é que forneceu Ali é coxa, né? Não. Coxa lá. Quero ver o coxa. A cara do coxa. Vamos ver se a cara... Você tá feliz, o coxa. Depois daquela beliscada de 2-0 lá dentro de casa, convidaram a raposa pra dentro do galinheiro. Futebol é isso aí mesmo, né? É, certo. Eu que já joguei e sei que é assim mesmo, pra explicar pra torcida é difícil. Todo time que entra em campo, o objetivo é ganhar. Aqui, vão ganhar, mas chegar na hora... Mas tem dia que dá um branco e daí é fé. Sintonizou? Ah, ainda não. O senhor é macho ou é macho man? Ah, macho man. Ah, então quero ver o senhor cantando. O senhor canta essa de novo? Essa serve? Opa! Já tá derrubando Deixa eu tudo. botar uma fita lá então. Então canta, não, canta. O senhor vai cantar aqui. Ah, o senhor pode fazer dublagem. Tá, o que você quer que eu quero? O que você quiser, ao vivo ou se quiser. Vou cantar ao vivo, né? Lógico. Então, porque se você botar o som lá, você vai ter que fazer dublagem pra mim e pra nós. Tá mesmo, então vou cantar ao vivo. Ó. De noite eu rondo a cidade Esse você conhece, hein? a te procurar, sem encontrar, no meio de olhares espios. Vá, vamos lá. Valeu aí. Tirar a foto, hein? Escuta, a responsável por esse sorriso é aquela ali? Como é que é o nome dela? Franciele? Franciele, eu tô só focando aqui pra ver se é tudo isso. Mas pelo sorriso dele eu acho que é. Não precisa me explicar nada. Já vai ver o vivo. Agora a vantagem que vocês estão contra a luz. A vantagem que ele leva, olha aqui minha criança. Eu já tenho você umas 10 vezes, mais um pouquinho, olha lá. Ele não fica bonitinho, apesar de torrar. Mas é o único amigo que eu tenho que do jeito que ele vem tá bom. É. E minha amiga Val ali. Meu Deus do céu. Você quer que eu faça pose e chore? Ah, vozinha. Ai, Nós já vamos ver ao vivo aqui, porque nós somos... Olha, você quer... Eu tenho mais de 20 horas na carinha de todo mundo. Entre as pessoas que eu filmei e perdi, né? Tem a mina que a gente conversou e eu perguntei pra ela. Olha lá a cara dela. Dá um sorriso aí, garoto. Aê, garoto. Vamos ver se ela é bonitinha. Mas cadê o sorriso? Ah, garoto. Aí. Casal visto aí. Esse é o casal visto. Não disse, já. Bom, isso, senhor, quero ver ao vivo agora, atenção. Como é que o Franciele? Franciele, tem alguma informação para dar para a posteridade? É com esse cara aí que você vai casar ou já casou? Já casou. Casou vice. Esqueci. Atenção, coisa nas alianças. Quer ver? Casou vice. Quem viu, seu Leonel e aquela outra senhora que Quem viu tinha... o Leonel namorando, pode vir agora, né? Peraí, só um pouquinho. Como é que pode Pimenta ter um filho tão... Se você não for simpática nessa entrevista, ele vai livrar sua cara
Com esse sorriso aí. Ele é brasileiro. É o seguinte, nós estamos guardando mais ou menos, eu tenho 20 horas da carinha de todo mundo. Assim, numa boa, numa ruim, em oportunidades que a gente nem está considerando. Por exemplo, Tico e Bete e mais aquele cachorro que eles trazem o carnaval, o Natal, o Ano Novo. Você não conhece bem como é que funciona a vida dos seus tios Tico e Bete? Não. Tem um cachorro que eles põem no colo, o Jorginho dorme no chão e o cachorro dorme na cama, é mais ou menos assim. E eu tenho muito carinho porque a Beth e o Tico, eu vi eles casarem, namorarem, brigarem, casarem, ter filhos, e o Jorginho crescer e o Jorginho namorando. Então, como você faz parte do acervo? Vai fazer parte da família lá? Do tempo que seu nascimento chegava e dizia: pode vir aqui que a Cristina, como é o nome da mais nova? Marcinha, e mais a outra, Eliane, são todas irmãs. Você pode vir a hora que você quiser na minha casa. Aí a antena tinha caído, eu subia lá na árvore, pendurava de novo, porque naquele tempo não se tinha essa mamão com açúcar de ouro. Eu estava querendo saber, a Cristina contava um pouquinho da história dela aqui para nós, né? Quando ela chegou na frente, né? E nós estávamos esperando. Fora você, tem mais alguém? Tem mais filhos ou só você? Não, tem uma irmã. Tem uma irmã? Como é que é o nome dela? Irmão? Fiorella. Ah, sim, a Fiorella é o número 1. Isso. Eu estou sabendo que um pouquinho eu acompanhei. E depois veio você? Você tem um irmão? Tenho. É um pouco. O outro aqui. Só tá faltando a Cristina aqui para confirmar, porque aqui ele tá rindo de uma história que eu não sei qual é essa história. Não tem história, não tem história. Não, ele tava aí agora há pouco. Aqui em Antolina? Não, ele vive com a gente também. Não diga. Como é que é o nome dele? Cristiano. E a hora que se ele passar por aí? Porque a gente vai guardar o seguinte, para quem não sabe como é que a vida se transforma e como é que ela... Eu tive... Veja, isso parece uma coisa séria de falar, mas veja, eu tive uma irmã que de repente encontrou um cara maravilhoso e faz 25 anos que eu não consigo entender que ela não tenha, embora eu saiba que ela encontrou ele no meio do caminho, alguma outra pessoa que não seja ele como a figura principal da minha irmã, né? Então ele é o meu cunhado absoluto, por causa do que ele teve a competência de viver a partir daí. E para me convencer que isso é um cara do trecho, foi difícil. Ele não fez força, ele só era um cara tipo, tinha um sorriso desse tamanho, né? E uma competência de ser gente como ele, quem sabe. Então não tenha dúvida que eu sei como avaliar esse encontro no meio do caminho. Dona Câncer, você tem que cair sua cara. Pra mim, você deve ter no máximo aí uns 16 ou 17. Olha lá a mamãe chegando, atenção. Cristina, ela está contando uma história aqui pra mim que só você me contando, se você disser eu não pergunto mais nada. Diga. Sabe o que a Gância pra mim estava contando de história antes de eu perguntar? Que ela tinha no máximo uns 17, 18 anos, se tivesse, porque daí a gente tá falando que tem 18 porque de noite, né, não pode sair assim. Ela tá falando que tem 21, ela tá me contando uma abobrinha aqui. Ô, sorriso, número 1. Faz a Cristina sorrir aí. Isso tem uma síndrome de estimador. Não, senhora, eu estou só aguardando. Agora você vai ver. Para a posteridade. Porque amanhã... Deixa eu ver. Levante e balance aquele cabelo que você balançou. Não, aquela balançada de cabelo eu tenho que ver de novo. Aquela hora foi olha só que lindinha que ela fica. Agora Olha como ela fica linda. Agora está artificial. Olha pra cá, moça. Olha que linda que ela fica, olha. Escute, levante e dê aquela... Eu vou fazer uma entrevista com você. Ai, nem vem. Escute. Oi. Ai, isso. Você não vai, com um cabelo produzido desse, deixar passar... No mínimo você vai ter que dar uma volta aqui. Levanta. Mas você vai filmar o cabelo, por que eu preciso dar uma volta? Escuta, em respeito àquela velha admiração. Aí, garota, aí. Olha só que graça. Isso, aí, que beleza. E aqui do lado. Ó.
E ele está do lado do cara que criou essa performance desse cabelo. Que ele está com tudo de que foi o cara que pintou essa garota. Ou não? Como é que se chama? Não, é só uma filmagem. Como é que se chama? Então explique, como é que você conseguiu fazer esse aplique? Assim, eu não me lembro. Eu estou aproveitando o ensejo para fazer uma reportagem. Esse cabelo... Você está filmando. Se olhar aqui, está filmando. Olha isso. Não, puxa o cabelo de cima para você. Não, mais para trás, para poder pegar melhor. Puxa só de frente, puxa só de frente. Está filmando, né? Satisfação em Revelo. vivo. Saudável. Mas eu estou sempre em algum bar. Nunca teve melhor. Não, meu perfil desse jeito sempre é melhor, mas isso depende da idade. Você não é meu tipo, pode falar. Viu? É um bom prato. Chega. Puxa a sua. Vou desligar aqui. Nesse momento ali, vai a sua. É sempre um prazer rever os amigos. Quem filmado? Quem bebendo? Quem dourado? Quem marrosca? Sua matéria? Vai saber da noite, mas. Ficou contigo, pedreiro? Sua matéria da noite, mas. Ficou contigo, pedreiro? Sua. Menina. Não cuidou bem dela. Ele é um atencioso cuidador dela na presença. Esse é um atleta do Atlético que venceu o time hoje. Marcos, Europa, um atleta que os dinheiros vem se renovando. Aqui, ó. Hoje, eu morava num apartamento que tinha 5 vestibulantes em medicina. Todos os colegas. E não ficou louco? Maurício, Adélio, Avenir, Rui, Jerry Henrique e eu o único que estava fazendo. Bom, ninguém passou, eu empatei com todos eles. E aqui, Maurício, o homem que quando chega, das duas uma, quando ele vai chegar, já está sentindo um perfume. E se ele chegou e foi embora, também tem um perfume no ar. Esse é o homem que come quieto, mais quieto que o homem do Oldway. Como é que era o nome daquele Ele está whisky? certo para quê fazer propaganda? Não, como é que era o nome daquele whisky? Do cara que comia quieto. Eu não sei, eu não bebo essa mais. Agora, você que inventou o uísque, como é que você não sabe? Ó, Maurício, esse cidadão aqui era um dos caras que inventaram aquele uísque do Tome Quieto. O senhor veio como garoto de propaganda desse uísque. E olha que eu tive a honra de te conhecer. Olha a palavra, casto. A senhora era um rapaz casto. Mas um dia ele pegou e foi na mesa. Gasto, né? Não gasto. Gasto. João Castro. E o senhor, como é que ele se chama? César. Como? César. É que o senhor está sendo gravado para o futuro. Acabou por aqui. Edu aqui. Por quanto você quer vender a fita? Não, essa fita aqui é comprometedora. Por isso mesmo, por quanto quer vender? Nós vamos botar no telão ali. Gosta do hotel? Tá? E turista do São Cristina. Ah, bom, ah, bom. Vou levar essa cara. Vem, Barbinha. Chega. O que você quer por essa fita? Não, nada. 5 mil dólares ou um tiro na cara? Sou eu e a mulher. Essa fita é perigosa, foi namorado. Não tem nada, eles não contaram nada. O que a gente diz hoje? Aí ela veio assim. Silvia. Não, a senhora, como é que é seu nome? Seu nome?
Eu vou filmar, só estou colocando. Como é que é seu nome? Silviana, a senhora é esposa desse cara aqui? Desse cidadão aqui? Daqui a pouco a senhora vai ver que... Silviana, olha aqui, dona Silviana. Como é que a senhora aguenta? A senhora aguenta esse garoto aqui porque parece seu filho mais novo. Quem é aquela bela ali? Peraí. Aquele ali, quem é? Olha pra cá, rapaz. E aquele ali? Ei, olha aí. Se apresenta aqui pra nós. Tá vendo aquela bela? Cadê o neném? Peraí. Senta ali, papai. Não, você. Vai no colo dela. Agora, pai. Quero ver se você é bonita. Vamos ver se a Gabriela é bonita aqui. Olha só que gracinha. Ele ficou até bonito, né? Essa florzinha aqui tá bonita, hein? Na luz aqui, depois eu vou lhe mostrar essa aí que bonitinho. Jornalista, eu só vou repetir aqui porque a gente está gravando aqui uma... Que eu vim aqui meio de cachorro magro na sua casa, porque faz hora que o Gales me conta uma história de amor, é verdade. Um neto que gosta do jeito que gosta da senhora, merece esse presente que eu vou dar para ele depois ele repassa para a senhora. E o presente é ver a senhora ainda com saúde, com alegria, com vontade de conversar bastante sobre a vida. A vida, não, eu ando muito doido, faz 4 meses. É? Estive internada lá no hospital 4 vezes, eu estou melhorzinha, graças a Deus. Pois é, e o que a senhora tinha? Que a senhora... Eu era bronquite. Bronquite? Eu passei. Depois deu uma complicação que eu não sei o que foi essa complicação. Tive 4 meses lá no... Como é no hospital? 4 vezes estive lá. Ai, agora estou melhor. Deu um remédio, uma coisa ou outra, estou melhor. E essa... Uma fraqueza, uma coisa assim nas pernas. Mas sabia a idade, né? Pois é, mas o que eu digo, às vezes eles esquecem, sabe? Principalmente filhos e netos, que as mães não duram para sempre. As mães têm que gostar e pôr no colo, como a gente diz, dar o troco, né? É na hora que a gente tem... É que quando a gente presta atenção, que eu me lembro de vovó, por exemplo, quando eu percebi vovó na vida, a dona Esther. Eu sei. Ela tinha o mesmo jeitinho, o cabelo meio já grisalho e tal, e ela morreu, vamos dizer, eu devia ter uns 29 anos, mais ou menos, um pouquinho mais. Sem que a gente entendesse que elas só dão, sabe? É difícil a gente oferecer para elas, né? Então, quando eu vejo o Gales conversando sobre a senhora, ele fica desesperado, sabe? Com a ideia de que... Fala pra cá. Fala dessa avó, ele fala dessa avó, ele parece que está falando da namorada dele, da rainha dele. Então eu acho tão lindo isso, que uma das coisas que eu disse para ele que faz ele ficar mais meu amigo e eu gostar mais dele, principalmente porque ele faz parte de uma família que são todos meus irmãos. Eu digo que eu tenho... Nós se criamos ali? Ali na Rua do Esteiro, era a Rua do Esteiro, na Rua do Tomelo ali, né? Ali, tua mãe, tua avó ali, vó. Tudo ali, nós moramos ali. Dona Preta. Mas eu, no meio do caminho, encontrei Pimenta. Pimenta era meu... Ele era meu ídolo. Eu gostava de jogar bola como o Pimenta jogava. Fomos para a escola junto, só que eu era mais velho um pouquinho, né? Com a dona Tidoca. Nossa, que professora para puxar a orelha da gente, Deus do céu. Mas na mesma sala dela tinha Cascalho, tinha Pimenta, tinha Jairo, Jura. Imagina o time, tudo lá atrás. E aquela turma para estudar era terrível, nós ficávamos lá E a gente já vinha de uma outra puxando a orelha de casa, né? Então a gente já sabia um pouquinho mais. Então na hora de fazer uma prova, o Cascalho sentava atrás de mim, as pernas dele não cabiam nem na cadeira, assim. Ele abria as pernas e dizia, o que você já escreveu aí? Aí eu pegava e escrevia, mostrava para ele, ele não conseguia ler o que ele estava escrito. Então eu digo, você não vai querer que eu escreva aí, né? Aí dona Tidoca vinha. Primeiro que ela pegava na orelha era eu, aí me puxava lá para frente. Aí acabava a festa da escola. Puxava lá para frente para você não ensinar os outros. Mas não é que eu fosse tão genial, não. É que ali com aquela turma que não queria nada, né? Que ali ninguém queria nada. Pimenta, Jura, Cascalho não queria nada.
Mas era aquela amizade que começou na escola, né, mãe? Escola, né? É, né? E a gente, quando vê, passa 40, 50 anos. E se trata do mesmo jeito. Essa daqui é de quem é? De Pimenta? Essa é de Ângela, dessa que saiu. Oi, dá um sorriso aí, garota. Você já vai ver aqui. Olha aqui. Vira lá. Vira lá. Olha aqui. Vira lá. Não gosta? Tudo bem com a senhora? Não tá bom. Isso aí é Eu verdade. tô velha mesmo pra mim. Nós não estamos fazendo um desfile de beleza aqui. Nossa beleza aqui é por dentro, né, vó? É, por dentro, né? Pois é. E mais tarde, acho que vinha Valderez, o Gales aí, na casa dele, eu não sei. Aí eu falei, eu vou passar um pouquinho mais cedo, porque eu tenho que ir lá pro centro Trindade pôr nos cartazes. Nós vamos fazer a exposição do futebol, como fizemos aquele dia no cinema. Eu sei. Nós vamos fazer lá no Salão Paroquial. Vai ficar do dia 6 até dia 15 de novembro. Então vai dar tempo suficiente para todo mundo. Todo mundo vê. E agora eu tenho mais 100 fotografias. Eu amplio a foto e pinto, né? Então fica linda. Então quem gosta dessa história? Com autorização do dono, hein? Tudo bem, não? Dona Maria, hoje eu vim só pegar... atenção. Porque eu só pego o lado feio. Hoje eu vim pegar o lado bonito ali de Dona Alice, que afinal de contas é... Vem, meninas. Nem naquela, venha. Aqui, a ver se ela tá. Se ela é fotogênica. Olha! Eu? Eu pensei que eu tinha pego todas as pessoas bonitas da família, ainda tinha mais, né? Tem mais. E cadê aquela gente que correu daqui agora? Aquela é, guria. Aqui, ó. Deixa eu... Tudo bem aí, cachorrinho? Como é que é o nome desse cachorro? Paquita. Paquito, olha aqui. Paquita, aqui, ó. É que ele... E tem eu? Vem aqui. Eu não tenho nada, tô porra. Vem aqui, você é uma pessoa importante da família, você não sabia disso? Como é que é teu nome mesmo? Ângela. Então, Ângela, pode dar um sorriso pra nós aqui, porque você faz parte do coração da família, sabia? E daqui a pouquinho você já vai ver ao vivo. Eu tinha que falar primeiro com a Dona Alice, que faltava a Dona Alice aí na história. Vem aqui. Vanessa! O que, Loura? Quer dizer que você é o que? Torce pro Atlético aqui, Loura? Atlético? Atlético! Muita onda! Vai lá, tem um rapaz te chamando aqui, ó. Ah, meu pai tá só pegando ele de cheia. Quem? Tu vê? Marco chamando. Quero ver. Isso mesmo. Quero ver a cara do outro. Aqui que é teu, que você se esconde, né? Não, de Barreto eu tenho ele também. Eu tô bem aqui, velho. Você viu como foi que a avó? Vem aqui, venha pra lá de cá pra ficar mais. Isso, ó, fica ali do lado dela. Fica aqui do lado da bonitinha. Fica mais bonita ainda. Isso, olha como ela fica. Deu um sorriso pra ele. Vanessa, escuta. Olha o passarinho, olha o passarinho, olha o passarinho. Tira a mão, querido. Ai, meu Deus. Agora Mano, tem quantas ainda? Deixa eu ver. Deixa eu chamar. Nossa, que elegância, ó. Para aí. Não, vem, só um minutinho, tava faltando você só. É que eu vim fazer uma entrevista com a Dona Alice e tava faltando a razão da alegria dela, né? Tá faltando uma, Deus o livre, né? Ai, meu pai. Tudo bem com você? Tudo bem, você? Já mostrei aqui pra agora eu vou mostrar pra Dona Alice tudo que nós filmamos aqui. Que ela gostou dela se ver no vídeo aqui. Vai, Maria. Tudo bem? Agora escuta, você viu que Claudinho caiu no buraco ou não caiu? Vi, caiu lá. Você ajudou? Ainda. Ajudou tirando o buraco? Ainda, esse vagabundo. Valderez, Claudinho caiu no buraco ou não caiu? Olha, o buraco é teu e dele, eu não me envolvo nesse rolo. O buraco dele é duplo. Eu não vi ninguém no buraco e não vi buraco de ninguém. Escuta. É o seguinte, José caiu, Josué. Cláudio caiu, tá? Claudinho, Moisés.
Caiu ou não caiu? Caiu no buraco. Ficou Veio buscar a atolado. turma aqui. Ficou atolado no buraco. Veio buscando o status da turma aqui pra arrancar. Então quer dizer que ele caiu? Caiu. Com certeza caiu. E agora aqui? Ele caiu ou não caiu? Caiu, veio triste aqui, nós vamos ajudar ele lá. Com o pé cheio de lama, com o pé cheio de lama. Com o pé cheio de lama ainda. Pela unha. Ó o pé. Não, já vamos. Caiu ou não caiu no buraco? Veio com uma cara de Júnior Bugre do caralho. Caiu. Filha da puta. E agora? Agasalho do meu filho. Agora geladinho. Deixa eu aproveitar agora que você... Como é que é teu nome? Fabiane. Fabiane. Isso. Eu vou repetir para você. Se há uma sensação de beleza no ar, muitas vezes a pessoa fica mais bonita do que você sente. Às vezes não é só porque a pessoa é bonita, ela é fria com relação a expressar isso. Mas quando alguém sente, alguém vê, duplica, sabe? Como uma mulher quando fica grávida, ela fica linda, é o momento mais sublime da vida dela. Então, garota, obrigado pela... Isso. Eu vou repetir para você. Josi, você foi um dos representantes de uma família maravilhosa que tinha Joalhete. Sabe que atualmente eu sou vice-presidente do 15. É, não? Henrique é o presidente. Quem é mais que você... Henrique é o presidente e eu sou vice-presidente. É só Joalhete que é teu irmão? Porque nós cuidamos aí, né? Não tem mais dinheiro. Mas só Joalhete que é teu irmão? Então veja, todo aquele acervo que eu tenho lá, eu dou pro Kinder de graça. E ainda faço quase igual a esse aqui, ó. Você falou para o Henrique já? Basta que ele me arranje um local para eu poder expor a história do Kinder. Você falou para o Henrique? Não falei. Uma história nova. A sua história, mal feita ou bem feita, já está meio que concluída. Não digo concluída, mas está parcialmente. Não, mas você com quantos anos? 17. Então, você está começando uma história. Né? E ela é tão diferente da nossa. Aonde, por exemplo? Só para eu entender. Muito na era, no tempo. Eu vivo na década de 90, quase no ano 2000. Muita coisa mudou. Sim, mas é quase meio de graça, né? Porque as coisas... Vai, todos esses caras são vagabundos. Pergunta pra ele agora, já que ele sempre falava, escuta, Júlio, pergunta pra ele agora se aquele centroavante que ele contratou para Estiva em 73 era bom. E se aquele ponta direita era bom, Porvinho e Sabico. Fizemos 15 gols na Taça do Paraná, foi um orgulho ou não foi? Eu até hoje, um dos maiores times que eu joguei na minha vida é aquele time, né, senhor? E você, garoto, né? É? O cheque tá lá no ponto agora. Ah, prazer que eu tenho de ter tido a oportunidade de jogar. Aquele gol que você marcou, lá no escanteio lá, acho que meteu de 1 a 0. Aquela sacanagem, né? Aquele foi o gol mais bonito que eu fiz na vida. Da linha de fundo eu meti 3 dedos. Como é que ela caiu lá, né, meu? Escuta, seu Ayrton. Agora está morto. Agora o senhor me diga aqui uma coisa. Essa Silva, cadê aquele time famoso que eu joguei pra você, chamado... Como é que era? Aquele azul e branco lá? O Ariel. Cadê aquele time? Ah, o time tá apagado, ninguém mais... Mas você pode fazer aquela festa de novo e nós vamos jogar de novo. Tá bom? Olha o time perdido, aquele de chegar junto. Não, o time chegava junto. Todo ano eu tava... Eu fiz o gol mais bonito naquela época. Que do gol cruzou na esquerda, eu matei no peito, no chão e na esquerda. Então eu guardo na minha lembrança uma grande satisfação de recordação, né? De passar por aquele time. Porque o atleta que joga no ataque, normalmente guarda na lembrança os gols que eles fazem.
Mas por que time que você fez? Foi seletivo ou treinador? O gol mais lindo que eu fiz na minha vida. Aquele gol que o Durval cruzou e eu matei no peito e desci, lembra? 2-2, já tava perdendo 2-1. Eu guardei no meu coração como o gol mais lindo que eu fiz na minha vida foi no Areão. Foi no Areão, ali foi. Porque não interessa o Maracanã. Não interessa como é que você fez o gol. Você que estava ali no banco deve ter curtido pra caramba. Porque a turma chegava de porrada no meio, né? Aí eu dizia pro goleiro, aquele cheio de agasalho, falei, a hora que você soltar uma, eu ponho pra dentro, tá? Calma. Ele jogava a bola na minha cabeça, ele tirava a mas a hora que eu fiz o gol, ele veio me cumprimentar e falou, porra, eu enfrentei um artilheiro. No que eu vacilei, eu tô guardando ainda, porque mas me conta. Me conta? Não, não conta nada. Não, me conta. Conta o quê? Tô louco? Por exemplo, na época da estiva, você tinha quantos anos, mais ou menos? Ah, tô com 50 anos de idade hoje, não sei quantos anos tem. Não, tinha minha idade, estava com 27, 28. Ou 26, 27. Então, você marcou? O que marcou aquela campanha? Que lance? O que, marcou lance. Que partida que foi importante para você? Porque teve aquela linha, 3-3 lá.